Formada em arquivologia pela UFES, Juliana Martins começou a criar histórias com apenas 5 anos. A primeira publicação dela é Topa Aceitar Seu Destino? Um romance com o qual pretende confrontar o racismo, a misoginia e a lesbofobia. A obra tem protagonista negra e homossexual. Olá, mais uma edição do Dedo de Prosa e hoje a gente recebe a escritora Juliana Martins. Ela é autora do livro Topa Aceitar Seu Destino? Então, Juliana, topa aceitar o destino e hoje está aqui com a gente no Dedo de Prosa, né? Exatamente. Muito obrigada, Patrícia. Obrigado pela oportunidade aqui no Dedo de Prosa. Pois é, o destino me trouxe até aqui, né? Vamos ver o que ele vai revelar hoje. Mas outras perspectivas é só lendo o livro e fazendo as devidas reflexões. Juliana, você diz que começou a criar histórias com 5 anos, né? Exato. Conta pra gente como foi essa trajetória até chegar aqui, né? E está hoje com o livro lançado. Sim. Eu sou filha de mãe solo, né? Criada com a ajuda dos avós. A gente mora no bairro periférico de Vila Velha. E dentro desse contexto eu tive uma infância um pouco restrita, de não sair tanto, não brincar na rua demais, né? Sempre acompanhada por um adulto, e dessa forma eu acabei encontrando na imaginação uma forma de tornar real algumas possibilidades que eu não tinha acesso. Então eu me lembro de deitar à noite, e 5 anos é quando eu tenho as primeiras lembranças, me lembro de deitar à noite já imaginando as brincadeiras que eu iria fazer no outro dia. E dessa forma eu transpunha no mundo real através de brincadeiras mesmo, através também de desenhos, músicas, apresentações, aquela coisa de criança, né? Mas que com o tempo foi, assim, a partir da entrada na escola, né? Aprender a escrever, aprender a ler, acesso à leitura, eu fui desenvolvendo essa outra forma de trazer para o mundo real essa imaginação. Brincando sozinha e fazendo disso, né, o seu mundo, a sua imaginação. E quando você começou a passar para o papel? Algumas questões eu comecei a passar no papel por obrigações relacionadas à escola, né, a algumas atividades que a professora passava, mas essa perspectiva de colocar no papel mesmo veio a partir dos 10, 12 anos, que eu tenho até, inclusive, algumas coisas escritas. Eu acredito até que eu era arquivista antes mesmo de me formar, porque eu tenho as escritas com as datas de quando eu escrevi. Começou inicialmente com poemas, alguns trechos, depois foi para conto e depois desabrochou num romance, que foi justamente quando eu pensei em fazer esse romance, foi trazer essas brincadeiras que eu tinha, brincava com meus primos também, né? Mas trazer essas brincadeiras para o papel e transformar num romance. Esse seu livro está todo escrito à mão, foi o primeiro livro, né? Mas não foi publicado. Ele ainda não está completo, né? Eu tinha uma imaturidade ainda em relação à escrita, não sabia muito bem escrever, achava que eu tinha que documentar o passo a passo dos personagens, né? Não, acordou, tomou café, almoçou, aí no outro dia a mesma coisa. Então faltava um pouco mais também de leitura e também um pouco de instruções em relação a como escrever, como tornar aquilo que eu estava escrevendo interessante para o leitor, como passar a mensagem de forma objetiva, clara, e que o leitor fosse até o final. Então é um trabalho que eu iniciei ali nos 15, 16 anos, esse primeiro romance, e que eu pretendo retomar, mas fazendo outras abordagens, desconstruindo um pouco mais também, mas acredito que vai ser bem bacana. E você guardou todo o registro dele, né? Sim, por isso que eu acho que eu era arquivista mesmo antes de escolher a profissão de arquivista. E como foi essa sua trajetória também para se tornar arquivista? A escolha do romance também, né? Você disse que não teve um autor que te inspirou, né? Que você já tinha em mente, já imaginava isso, né? Já criava esse contexto antes, como é? Sim, as brincadeiras, quando eu brincava com meu primo, a gente nunca tinha tempo suficiente para desenrolar a história. Então, pensar no romance foi justamente nessa possibilidade de desenrolar e problematizar questões ao longo da história. Então, a escrita para mim é um lazer, onde eu vou para um mundo imaginário e perco a noção do tempo. E nesse sentido, foi a partir dessa perspectiva que eu escolhi o romance.
Em relação a ser arquivista, eu inicialmente queria fazer história. Só que aí a gente tem sempre as questões relacionadas à nota, de corte, né? E a primeira opção na qual eu passei foi justamente para arquivologia na UFES. E a partir eu falei, vou tentar, vamos ver o que me espera, né? Qual é esse destino em relação à arquivologia. Comecei a fazer as disciplinas, talvez havia a possibilidade de eu entrar depois em história, mas eu optei por ficar, porque eu me apaixonei pela arquivologia, descobri que a arquivologia é um mundo muito maior do que a gente conhece ou ouve falar. E aí, nesse sentido, eu continuei nessa área e não sabia, aí à medida que eu fui fazendo o curso, eu descobri que eu já era arquivista fazendo esses registros, né? E você teve que trabalhar bastante, né, para bancar os custos da universidade, trabalhou numa padaria, né? Sim, exatamente. Aos 16 anos, eu passei por um período bem complexo, né, porque a imaginação ela é algo incrível. Só que a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado, a criança em específico, porque a realidade ela continua. Então, há, às vezes, esse choque. Então, terminei de fazer o ensino médio e não tinha passado no vestibular. E pensei, acho que a vida agora é trabalho e casa. E acabei esquecendo dos meus sonhos. Quando eu esqueci dos meus sonhos, eu só estava me dedicando ao trabalho. Mas, às vezes, atendendo, às vezes, fazendo as atividades que eu tinha que fazer na padaria que eu trabalhei, vinha a imaginação aparecia, e aí eu rapidamente escrevia num pedaço de papel para poder guardar, e, às vezes se perdia, mas sempre esteve. E nesse período foi bem complexo, né, porque é um período que eu também estamos inclusive ainda, né, em processo de aprendizado sobre nós mesmos, sobre o mundo, mas esse em específico foi bem complicado porque eu estava conhecendo um outro mundo, né, o mundo do mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, eu me dediquei, eu ficava com medo de ser mandada embora, já me relacionava com a minha atual esposa, e aí acabei sendo mandada embora, e aquilo foi um choque bem complicado para mim, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu falei, vou acreditar nos meus sonhos, e aí, com o apoio da minha mãe, dos meus avós, da minha esposa, eu voltei a estudar, fiz pré-vestibular no final de 2017, em 2018 entrei voltando a trabalhar, inclusive, no mesmo local da padaria, já com outro dono. Então, fiz essas atividades, mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava estudando também, e nas horas que era possível, escrevendo o Topa Aceitar Seu Destino. Parte do livro você escreveu, inclusive, descansando das aulas online, né? Exato. Esse livro em específico, ele surgiu de uma forma extremamente despretensiosa, né? Era para mim relaxar, para poder ter esse momento realmente de lazer, fora, né, dessa perspectiva dos estudos. E era para ser algo mais simples. Mas à medida que eu entrei na UFES, tive acesso a mais informações, mais conhecimento, fui buscar também conhecimentos, fui provocada a trabalhar outras temáticas que a gente ainda precisa discutir na nossa realidade atual, né? A gente vai falar no segundo bloco sobre essas questões bem de forma aprofundada, mas eu ainda queria que você pontuasse, as escritoras que tiveram aqui nas últimas edições vieram de escola pública também. Sim. E na história delas teve sempre aquele professor que virou a chave. No seu caso, teve também, né? Sim, com certeza. Como eu comentei anteriormente, faltava essa maturidade na escrita, mas eu sempre mostrava aos professores de português em específico e achava interessante, mas às vezes a correria fica bem complicado dar atenção a todos os alunos que eles possuem, né? E nessa trajetória, depois desse período de depressão que eu passei, ali nos 16 anos, houve um incentivo extremamente importante para mim, que foi da professora Joseli Bittencourt, que também é autora, também é escritora, né? Em que eu apresentei para ela um conto que eu falei, vou mostrar, vamos ver o que ela acha, qual é a opinião dela. E apesar de ter muitos erros, precisar fazer muitos ajustes, ela virou para mim e falou, você tem potencial. Aquilo para mim foi extremamente impactante. Eu lembro de sair da escola, porque nessa época eu saía da escola, deixava os livros com a minha mãe, pegava o ônibus e ia para o estágio. Aí quando eu saí da escola para entregar os livros à minha mãe, eu pulava de alegria e falava, mãe, ela falou que eu tenho potencial.
Então ela viu algo que naquele momento nem eu mesmo via, e ainda estou aprendendo a ver, mas que fez muita diferença para poder acreditar. E aí, quando no final de 2020, que eu queria retomar de forma um pouco mais ativa a escrita e tornar público o que eu escrevia, né? Porque a gente escrever para a gente mesmo é um processo, para os outros lerem é um outro processo. E exige coragem, né? Exige muita coragem. Mas eu queria compartilhar, porque não faz sentido a gente escrever e guardar, né? Compartilhando a gente também aprende sobre o que a gente escreveu e etc. E aí eu procurei ela novamente e prontamente ela estava ali para poder falar: não, Juliana, tenta o edital da Secretaria de Cultura, acredito que você vai conseguir. E conseguiu. Então vamos falar daqui, ó, o produto dessa conquista. Cristina é sua personagem e é um romance com 20 capítulos. Por que a escolha desse gênero, romance? Você escreveu contos, escreveu poesias, né? Sim. Eu acho que é mais nesse sentido de, na busca por um momento de lazer, essa história mais alongada me dava mais tempo e para poder trabalhar a personagem, para poder trabalhar questões importantes. Então não foi algo planejado, foi algo que foi acontecendo. Eu queria uma história longa para poder me divertir ao longo desse caminho, que é o processo de escrita, mas ao mesmo tempo não era algo que eu tinha planejado, não, quero um romance. Não foi algo planejado, não. Foi escrevendo. Foi escrevendo. Dando voz à imaginação. Até o processo de escrita também foi dessa forma, né? Às vezes eu brinco que eu sentava na frente do computador e algo me falava, escreve dessa forma, e eu ia escrevendo. E ao mesmo tempo se manifestava na realidade, né? Às vezes eu estava fazendo alguma outra atividade que não tinha nenhuma ligação com a escrita, mas me passava alguma ideia, eu falava: nossa, eu posso colocar isso aqui na história, ou nossa, isso me tocou de forma que eu preciso trabalhar dentro da história. Então, teve esse processo também. E Cristina, a protagonista, me conta um pouco mais dela. Cristina, eu acho que de todas as personagens que aparecem na história, de certo modo, nós mulheres, em algumas situações, nós somos um pouco de cada uma delas, né? A Cristina, ela passa por um processo bem complexo desde da infância, né? Eu tive uma preocupação de tomar cuidado no que eu ia escrever, porque tem algumas temáticas bem dolorosas, bem pesadas e que eu ainda também estou em processo de aprendizado, mas os choques que ela toma, os enfrentamentos que ela precisa travar ao longo da vida dela faz com que ela se feche para o mundo, para a vida, achando que a vida não tem mais aquelas mesmas perspectivas, né? E até se sentindo culpada sobre certas coisas que acontecem ao longo da história. Sendo que, na verdade, e não querendo dar spoiler, mas às vezes a culpa não é dela. Às vezes a realidade na qual ela está vivendo, os enfrentamentos que ela está lidando, faz com que ela perceba que é o mundo no qual ela está e não a realidade apenas na perspectiva dela. Então ela é uma jovem que se priva de muitas coisas e passa por muitos momentos complicados. Juliana, eu vou pedir licença para um breve intervalo. Na verdade, a Cristina foge, mas ela não foge porque quer, ela foge porque dói, né? E no próximo, mas calma, no próximo bloco a gente fala mais sobre isso. E você não saia daí, nós voltamos já. O Dedo de Prosa está de volta. Hoje o nosso bate-papo é com a escritora Juliana Martins. No finalzinho do primeiro bloco, a gente falou que Cristina, personagem do livro Topa Aceitar Seu Destino, ela foge, mas foge porque dói. O livro revela temas que carecem ainda muito de discussão na nossa sociedade. Racismo, lesbofonia e misoginia principalmente, não é? Isso. Eu tentei, ao longo do texto, da história, trazer nas entrelinhas algumas questões que a gente precisa ainda debater através de algumas cenas, alguns momentos, justamente na perspectiva de tentar provocar no leitor essa reflexão de quais são esses destinos que são pensados para as mulheres negras, as mulheres lésbicas. E foi um tema foram temas, né, que se apresentaram para mim à medida que eu fui
estudando na UFES, fazendo a disciplina A Mulher na História do Brasil, Educação das Relações Étnico-Raciais e vendo a necessidade de trabalhar essas questões. E nada melhor do que um romance, um texto mais longo para a gente tentar trazer essas perspectivas. Lógico, tomando cuidado na forma de abordar esses temas, porque existem muitas informações disponíveis para que a gente possa trazer esse tema de uma forma respeitosa e que realmente tenha um propósito, que a gente consiga trabalhar esses temas de forma antirracista, né? Vamos começar um por um desses temas, né, que você procurou vencer e aprofundar um pouco. A questão do racismo, você escolheu uma protagonista negra, né? Sim. E os personagens retratados na literatura brasileira, em geral, são muito próximas dos autores. Nós temos aí uma pesquisa da UNB que diz, analisando publicações de 1965 a 2014, mostrou que os autores brasileiros são 70% homens, olha a misoginia, e 90% brancos, olha o racismo, né? E você mudou isso, você tem uma protagonista negra, né, rompendo aí com uma questão histórica. Sim. Minha vontade de escrever um livro com uma protagonista negra veio da necessidade pessoal, no sentido de que eu não conseguia imaginar personagens negros, porque a todo momento a gente é bombardeado com representantes brancos, né? Tanto na escrita quanto também em outros veículos, né? A gente vê a maioria pessoas brancas. E esse incômodo fez com que eu fosse buscar mais informações, estudar, para poder entender um pouco de por que isso acontece, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, racista, né? E entender essas bases para poder escrever, trazendo ela como uma protagonista que a sua mãe teve muitas dificuldades ali na infância, né? Para chegar até onde chegou e trazer essas problemáticas, essas situações de racismo que a mãe dela viveu, ela viveu, para dentro da história, tentando provocar essa reflexão sobre quais são os destinos das mulheres, né, na sociedade atual. Então, além dessa questão que a gente falou, né, do racismo, de ter um protagonista negro, ainda naquela pesquisa que eu citei da UNB, a maior parte dos escritores do Brasil é homem, os 60%, branco, 80%, e heterossexuais, 90% dos escritores. E aí, além, né, você rompe isso como autor e também com o seu personagem, né? Sim. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer esse rompimento e também muito grata às escritoras que vieram anteriormente, né? E aí eu poderia citar Cassandra Rios, que foi muito importante nesse sentido, com publicações relacionadas à mulher lésbica e sofreu, né, diversas formas de boicote, mas agradecer às que lutaram antes e me enxergam nesse papel no sentido de dar continuidade através da minha pessoa, mas principalmente através da escrita, trazendo essa representatividade, porque em certo momento eu me via num pensamento de, poxa, eu queria ter uma história sobre mulheres lésbicas aqui em Vila Velha. Então, esses incômodos, né, que eu não conseguia preencher de outras formas, fez eu pensar dessa forma na escrita desse livro. Você é um sangue novo aí nessa representação lésbica no cenário capixaba da literatura, sim, né? A violência, Juliana, contra gays, travestis e mulheres trans, entre 20 e 39 anos de idade, no Brasil ela aumentou, né, um dado do ano de 2021, em 33%. Foram 316 vítimas de crimes violentos no Brasil. O Brasil figura aí com quase metade das ocorrências de crimes graves no Brasil, desse universo LGBTQIA+, né? E o que representa para você, apesar da literatura ser só uma ponta, né, do iceberg, está contribuindo com essa questão? Bom, Patrícia, eu penso que o meu livro ele não tem um fim. O fim, o objetivo do livro
é alcançada a partir da leitura dele, ou seja, no autor. Então, chegar até o autor trazendo essas questões e atingir não só o público LGBTQIA+, mas também todos de uma maneira geral, é tentar colaborar com a reflexão sobre esses temas, com a reflexão sobre quais são esses destinos também para as pessoas LGBTQIA+, porque quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente colocar ele em pauta, seja através de um romance, que à medida que você vai se interessando pela história, você se depara com essas temáticas, você também vai levar para uma roda de conversa. E então, eu penso que através da literatura é realmente uma pontinha, mas que a gente colocando sempre uma pontinha aqui, uma pontinha ali, a gente consiga trazer mais conscientização para as pessoas em relação ao que a gente sofre no dia a dia, por ser quem somos, né? Nesse cenário da literatura, né, que a gente vê que estão presentes a questão contra a mulher, principalmente a mulher LGBTQIA+, né, a lesbofobia, nome complicado, né, lesbofobia. Você conseguiu publicar isso também graças a um edital público, né? Vamos falar da importância desses investimentos na cultura. Sim, com certeza. Esse é um fator no qual sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu incentivo outras pessoas também a tentarem, a se publicarem, porque muitas vezes é um sonho, mas também tem outras perspectivas no sentido de que eu, enquanto arquivista, não posso deixar de falar de documento, né? Então, o documento ele tem uma característica diferente do livro, que é o caráter único. Então, eu penso que as pessoas precisam escrever suas próprias histórias, porque cada um tem um olhar diferente sobre o mundo. Então, trazer esse registro para dentro da literatura e o edital de incentivo à cultura é, sim, uma excelente oportunidade. Quando eu pensei em submeter a proposta, eu fiquei um pouco insegura, pensei, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, será que eu tenho esse potencial para poder conseguir? Mas foi um processo que, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, foi pensar a proposta, né, trazer todas essas questões que o livro aborda em números para dentro da escrita dessa proposta, e a importância dele fizeram com que eu conseguisse alcançar essa publicação. Então, sim, eu sou muito grata a essa oportunidade. E como tem sido o feedback? Tem sido muito bacana. Alguns feedbacks no sentido de pessoas que se identificam com a história, pessoas que já passaram por determinadas situações, ou então se sentem realmente pensativas sobre essas questões que são abordadas no livro, né? Então, o melhor feedback que eu tive, inclusive, no lançamento que eu realizei em junho desse ano, foi a troca com as pessoas, né? De ter essa oportunidade de não só através do livro, mas através do contato com as outras pessoas, poder falar dos editais de incentivo à cultura que existe, poder falar também das questões que o livro aborda. Então essa troca está sendo o melhor presente de todos. Juliana, vamos falar um pouquinho agora mais leve. Aqui também tem suspense, né? É uma coisa envolvente. E tem turismo, né? Sim. Pelo livro dá para conhecer um pouquinho das potencialidades do nosso estado, né? Exatamente. Eu não poderia deixar de trazer, né, a Vila Velha com todas as suas nuances e beleza. Então a protagonista mora justamente no centro de Vila Velha, próximo à prainha. Então trazer esses elementos incrementou o livro, inclusive a capa, né, é justamente a prainha. E que linda, né? Sim, inclusive eu trouxe também, para aqueles que não tiveram contato ainda com a leitura, a capa ela representa um momento específico da personagem, então quis trazer esse momento, essa cena que se passa para a capa. E a escolha foi muito gratificante, né? Porque é um ambiente incrível, um ambiente... Nossa cidade é muito linda, né? A cidade de Vila Velha é muito linda, e a gente precisa trazer cada vez mais os nossos locais também para dentro da literatura. E uma outra experiência que foi muito bacana também no lançamento foi justamente ter realizado na Casa da Memória, possibilitando aos leitores que conhecessem o cenário em que se passa a história. Então, Juliana, foi muito legal conversar com você, porque além da personagem aqui, né, que a gente conhece, a Cristina, e se encanta com toda a superação, com tudo que ela passa, e com você também, né, que é uma história viva de superação.
Primeiro, parabéns. Obrigada. E depois eu queria que você contasse pra gente como você divulga seu trabalho e que lesse também um pouquinho pra gente, um pedacinho da sua história. Claro. A maior parte da divulgação tem sido feita no meu próprio Instagram, né? Tem também no site da editora, para quem tiver interesse, alguns sebos também tem um livro, mas a principal divulgação é no meu Instagram pessoal, que é juliana.alves.martins. E aí eu faço algumas publicações, tem um outro que está um pouquinho parado, mas que eu compartilho também um pouco da minha escrita. E dali dá para bater um papo e mandar um feedback para você também, né? Claro, eu vou ficar muito feliz, é sempre muito gratificante receber o feedback, porque né, escrever para si mesmo é um processo, mas quando você apresenta para outras pessoas, há outros olhares e retornos que fazem você refletir também sobre o que você fez, pontos a melhorar, pontos a conhecer. Então, realmente é muito importante o feedback. E pelo visto, esse é só o começo mesmo, né? Já tem coisa sendo encaminhada, né? Sim, eu tenho algumas histórias na imaginação, algumas que já começaram a tomar forma no papel, mas que eu pretendo trabalhar um pouco melhor e provavelmente vai ser outros romances. Que bom. Já fica convidada para o próximo e Obrigada. eu vou te pedir para você ler um trechinho para a gente. Claro. Esse trecho que eu vou ler é do capítulo 9. Os médicos recomendaram que Cristina guardasse repouso por 2 a 3 dias, se alimentasse bem e mantivesse os medicamentos, observando a reação de seu corpo. Por excesso de zelo, seu Zé e Dona Marta preferiram deixá-la de molho um pouquinho mais, dispensando-a do trabalho na semana seguinte. Teria todo o tempo do mundo para fazer absolutamente nada. Poderia frequentar a faculdade e aos poucos retornar à sua rotina normal, mas aquilo não tinha mais sentido, se é que algum dia teve. Relutava por ter que continuar em Vila Velha. Diferente dos outros lugares que morou antes do Espírito Santo, dessa vez ela estava literalmente presa e não poderia ir embora antes de prestar depoimento que, por orientação técnica, poderia ser solicitado para mais ou menos dali a 10 dias, sem data certa. Os devidos esclarecimentos tinham sido coletados no dia do crime e as câmeras de vigilância do lugar também ajudariam, o que não significava que substituiria sua fala e principalmente a da vítima. Escolheu sua melhor amiga por companhia para esperar, a solidão. Desligou o aparelho celular, desconectou-se da internet e não frequentou as aulas. Caminhava quase todas as manhãs, sentindo a dor física diminuir dia após dia e vendo os hematomas sumindo. Nas tardes em que esteve mais animada, visitou o mar, 2 vezes. Em uma delas, sentada de pernas cruzadas na areia, brincou. Você vai e volta. Será que pode me trazer uma resposta? Ok, muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Dedo de Prosa. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, dar visibilidade às autoras e a diversidade é extremamente importante para a gente mudar esses números que foi apresentado ao longo do programa. Ok, muito obrigada. E você que está em casa, se você gostou do conteúdo, você pode compartilhar, é só buscar aqui na nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.